Large Language Models, ou LLM, modelos de linguagem abrangente. E agora na versão Europa. Você está sabendo dessa história? Vem pro vídeo que eu te conto. Falem aí, arquitetos e arquitetos dessa nação. Tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Bunger, em mais um vídeo do meu canal aqui da Arquimática, tá? E já com algumas novidades, né? A primeira novidade aqui são as mudanças no áudio. Então agora nós temos um áudio aqui, adquirimos aqui um microfone Fifine. Esse microfone aqui é um microfone dinâmico, então o nosso áudio vai melhorar sensivelmente. Eu espero que isso repercuta aí para vocês. Comenta lá depois se o áudio melhorou, tá, pessoal? Esse microfone aqui é um dos melhores microfones aí do mercado aí, e a gente está sempre trazendo melhorias aqui para vocês, tá bom? Microfone tá caro. Queria convidar vocês também para se inscreverem lá no LinkedIn, né? Se conectem tanto na minha página pessoal quanto a página da Arquimática também. Lá pela página do Arquimática no LinkedIn, vocês ficam sabendo aí dos treinamentos que nós estamos preparando aí para 2025, tá? Então é sempre bom contar com vocês. E muito obrigado a todos que estão aí acompanhando esse canal, que se inscreveram. A gente já teve um crescimento aí grande da semana passada, mas a gente quer mais, tá? Eu quero mais aí, mais inscritos. Então, aqueles que gostarem dos vídeos aí, por favor, se inscrevam. Compartilhem o vídeo aí com quem vocês conheçam. Hoje nós vamos falar sobre essa novidade que apareceu aí no final da semana passada, que é a criação de um LLM, de um modelo de linguagem ampla, né? Um modelo de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, da comunidade europeia. Vejam vocês, então a nossa comunidade europeia agora resolveu estabelecer um conjunto de modelos de LLM. E isso é um marco importante, isso é um marco importante na história da inteligência artificial. É a primeira vez que um conjunto de países aí, com diversos países incluídos, né, participa de um esforço desse junto com as suas universidades e os seus centros de pesquisa. Então eu vou falar um pouquinho dessa notícia para vocês e comentar um pouquinho também sobre a visão sobre os LLMs. Esse aqui é o comunicado que saiu no dia 3 de fevereiro. É um comunicado aqui da Open Euro LLM, comunicado de imprensa, que está aí na própria página desse movimento, falando desses LLMs abertos, né, para inteligência artificial transparente dentro da Europa. Então, é um consórcio ali de 20 instituições de pesquisa, empresas, centros de computação científica. Tem uma coordenação ali de um professor ali da República Tcheca e também da Finlândia. Então a ideia ali é abraçar todas as línguas, né, os modelos, os diversos idiomas que existem na região, e aí com isso democratizar e popularizar, né, espalhar esses modelos ali pela comunidade do bloco europeu. Então eles falam aqui que está alinhado com melhorar a competitividade, a soberania digital. A gente vai ver ali depois no histórico por que eles estão fazendo essa medida, tá? Bom, eles falam aqui que seguem as regulamentações, né? Então, da gente pensa lá também na parte de dados e LGPD, né? E esse tipo de coisa. A parte também de dados abertos, ciência aberta, então as iniciativas também relacionadas a isso também serão levadas em consideração. E eles afirmam aqui, ó, o Open Euro LLM garante lá que os modelos, software, dados e avaliação sejam totalmente abertos e possam ser ajustados por instrução para necessidades específicas da indústria e do setor público. Então, são modelos aí multilingües. Tem um selo que criaram aqui, o selo STEP, Strategic Technology for Europe Platform. Imagino que seja um selo ali de programas, né, da comunidade europeia para o tema. E tem uma série de parceiros, né, as 20 instituições, né? Então tá aqui, Universidade
da República Tcheca, da França, da Holanda, Alemanha, Suécia, Finlândia, Noruega, algumas empresas, né? Empresas alemãs, espanholas também, PromptCity, Aleph, Silo, GenAI, centros de computação científica de Barcelona, na Espanha, a Itália, Holanda. Então aqui realmente é uma declaração do start desse programa e isso traz um marco importante aí para a sociedade, um marco importante também para a história da tecnologia, porque de fato é a primeira vez que um bloco do tipo se manifesta para gerar um modelo dessa comunidade, desse bloco, né? Então, é bem interessante essa iniciativa e é um marco aí que era importante a gente falar. Nem toda a mídia aí falou a respeito desse tema. E aí, assim, é um aspecto importante, justamente porque afeta bastante aí o cenário. Então, vai haver muita pesquisa, muito dinheiro vai ser investido nisso. E com certeza a gente tem ali uma quebra da hegemonia americana no setor de inteligência artificial. A gente também teve agora o anúncio ali da inteligência artificial chinesa. Então é a Europa aí se manifestando, se posicionando dentro das tecnologias de inteligência artificial. Bem, bem bacana isso. Sempre tentando trazer uma visão aí didática, uma visão arquitetural, eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse pipeline, né, do uso desses modelos. Eu gosto muito aqui no LinkedIn, eu acompanho muito o material, os artigos aqui do Alex Chu. Ele inclusive ele é fundador aqui de uma página de novidades de tecnologia bem interessante para quem é de arquitetura, chamada Byte Byte Go. Ele sempre traz alguns artigos aqui bacanas, ele tem alguns livros aí editados também, bem interessantes, e tem uma visão aqui de pipeline. Então, esse aqui é um pipeline de dados. O que a gente chama de pipeline, né? Pipeline é um encanamento, é um termo para designar o encanamento. Então, por esse encanamento ali, você leva todos esses dados que são adquiridos, que são trabalhados pelas organizações. Então, você tem ali os dados que estão ali em diversos armazenamentos, diversas fontes que geram streams, né, fluxos de dados, outras aplicações. Tudo isso vai sendo trabalhado numa carga, né, numa ingestão, que a gente fala. Isso normalmente pode ser feito através de fila, através de ETLs, por exemplo. Isso acaba desaguando em data lakes, né, ou então data warehouses, ou ainda data lake houses, que é mais um conceito também, onde esses dados acabam por ser processados. E depois você tem uma fase onde esses dados vão ser de fato utilizados. Então você pode ter um processamento em batch ali, um processamento em streaming, em fluxos, né? E esse dado ele pode ser utilizado por diversas outras camadas finais. Você pode trabalhar ali em termos de ciência de dados, né? Você pode criar ali um BI fazendo inteligência de negócio através desses dados, né? Uma análise de forecast, por exemplo. Self-Service Analytics, então você ter ali instrumentos de visualização e exploração dos dados que fiquem na mão das áreas usuárias, de quem de fato vai utilizar, e serviços de Machine Learning, né? Serviços aí que usam o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, para conseguir trabalhar esses dados e gerar diversos outros serviços, né? Gerar diversos outros insumos para serviços de negócio. Então, aqui é uma camada onde a gente tem os consumidores desses dados. Eu trouxe para vocês aqui um material mostrando de uma forma bem simplificada como é que esses LLMs funcionam, tá? Então, basicamente, você tem ali um processo onde você alimenta o modelo com textos, né? Então, você precisa converter tudo para texto e a partir dos textos é que você consegue fazer com que esse modelo identifique. Então, a primeira etapa é a conversão desse texto em tokens. Então, ele separa cada fração do texto, cada palavrinha que é escrita ali, em uma unidade. Essa unidade chama-se token. E esses tokens, eles vão receber ali números, eles vão ser identificados por números, tá? Então, a palavra-chave aqui é a transformação desse texto em
números. Então, o importante é você ter esse texto. Você pode, por exemplo, você está fazendo uma transcrição de um vídeo qualquer aqui, um vídeo aqui do YouTube, por exemplo. Você transcreve esse vídeo para um texto e a partir desse texto você transforma, aplica no modelo de LLM e você transforma todas essas palavrinhas em tokens. A partir do momento que você tem esses tokens, você aí vai para um trabalho que a gente chama de self-attention ou multi-head attention. É um trabalho em muita síntese de classificação. Então, a partir da classificação desses tokens, ele vai determinando quais são as ideias mais relacionadas entre si. Imagina uma frase, por exemplo, como essa aqui, ó, o cachorro viu o gato na rua e começou a latir. Imagina que você tenha isso lá numa base de dados. E aí você faz uma pergunta para esse modelo onde está esse tipo de informação. Quem latiu? Né? Quem começou a latir? Foi o gato ou o cachorro? Quando você roda esse self-attention, essa etapa, né, ele vai começar, através de um sistema de pesos, através de cálculos estatísticos, a identificar que a palavra latir, né, que o verbo latir, ele está sempre muito mais associado à palavra cachorro do que a palavra gato. Então ele vai te responder com muita probabilidade o seguinte: olha, quem latiu foi o cachorro. Porque na maioria dos casos onde ele interpreta esse texto, latir está associado ao substantivo, né? O verbo latir está associado ao substantivo cachorro. Então veja, o LLM ele não sabe o que o cachorro faz. Ele não sabe qual é o barulho que o cachorro faz. Ele faz uma inferência baseada em estatística, né? E aí por isso que tem toda essa parte de tokenização. Então ele sabe que determinadas palavras estão sempre associadas a outras. E isso é que vai treinando o modelo, como a gente fala, para que você tenha mais e melhores respostas. Tá? A última etapa, de fato, é você prover esse resultado, que aí são as respostas. E aí, quando você utiliza um modelo desse, você tem a opção de você pontuar, né? Olha, essa resposta foi melhor ou foi pior que a anterior? Essa resposta foi boa ou não foi boa? Para isso também, para ajudar a melhorar essas respostas, existe uma etapa chamada de RAG, onde você faz melhorias, é uma retroalimentação desse modelo, onde você vai fazendo melhorias e melhorias para que as respostas, você vai pegando informação de outras bases externas, comparando com o que você tem de respostas, comparando, né? E isso vai melhorando a assertividade dessas respostas. Então, basicamente, é assim que um modelo desse tipo funciona. Então, o que a Europa agora pretende criar, dentro daqueles centros de pesquisa, dentro daquelas universidades, são modelos desse tipo aqui, que permitam, dadas as linguagens, né, as línguas que existem na Europa, e aí são várias, você imagina lá trabalhar LLM no húngaro, né, que eles falam que é a língua do diabo, ou então em catalão, né, em espanhol. Então você tem diversas línguas ali, essas línguas precisam ser convertidas para esses tokens e trabalhadas em diversos modelos que atendam os países ali da comunidade europeia. Trouxe para vocês aqui também uma visão histórica dos LLMs. O LLM, né, esse conceito, esses modelos de linguagem ampla, eles são um palco de estudo há muitos anos. Né? O que mudou, na verdade, e como sempre acontece, né, como o hardware foi evoluindo, hoje você tem hardwares aí, GPUs, com um poder de processamento absurdo, né, como, por exemplo, as GPUs lá da NVIDIA, você hoje consegue dar vazão a um treinamento muito mais forte, muito mais intenso desses modelos. Então, a partir daí, isso pode se tornar comercial. Você conseguiu um poder de processamento para computar todos aqueles tokens, todas aquelas proximidades, todas aquelas estatísticas, fazer o RAG de uma forma eficiente, de uma forma que realmente traga respostas muito mais próximas da linguagem que a gente utiliza, da nossa linguagem natural. Isso tudo devido ao hardware que a gente tem hoje. Então, analisando aí os últimos anos, o que a gente teve, né? E aí eu vou contar com a ajudinha aqui de um conhecido nosso para poder viajar no tempo aí. Então, em 2022, surge o OpenAI. Né? Então, o OpenAI aí na América do Norte, né, nos Estados Unidos. E aí, realmente, é o primeiro modelo aí
comercialmente explorado, divulgado, foi feito um grande anúncio na época, e isso a partir daí virou uma febre, estabeleceu esse marco do uso de LLMs no mundo. Passou o tempo, em 2023 já surgiram vários outros modelos ali, né? Então tem o Anthropic, responsável aí pelo Claude, né? Que também é um serviço bem interessante de AI. O Gemini da Google, que também é bem recente. O Llama da Meta, né? Trabalha aí dentro do WhatsApp, do Facebook, das ferramentas da Meta. O XI, que é do antigo Twitter, ou Twitter, como alguns falam, né? Então ele também é uma inteligência artificial lá do X, a empresa aí do Elon Musk. E aí esses modelos, eles começaram a ser explorados de forma comercial, né? E também por usuários domésticos comuns. Então muita gente, hoje em dia, usa de forma gratuita, né? Entra lá no Cloud, por exemplo, entra lá no ChatGPT e utiliza ali, faz algumas perguntas, interage com esses modelos. E também tem muita gente que paga isso, né? E empresas também que usam isso nas suas organizações através de API. Então essas empresas, elas oferecem o serviço de LLM, cobrando o uso, né, a requisição que é feita através da API delas. Então você vai bilhetando ali a cada requisição que é feita, você tem ali um custo, ou você faz uma assinatura de um pacote de requisições, e aí você vai utilizando isso com os sistemas, né? Então veja a concentração de modelos de LLM comercialmente explorados no mundo, e aí depois isso foi avançando. Você vê que em 2003 a gente já tem uma iniciativa na França, que é o Mistral AI, e aparece também nos Emirados Árabes Unidos o Falcon, né? Então o Falcon também é um LLM ali do Oriente Médio, e que também foi desenvolvido por uma universidade lá de Abu Dhabi, se eu não estou enganado. E aí também começou a quebrar essa hegemonia americana. Em 2024 surge um modelo de LLM russo, que é o VIR. VIR, eu acho que é assim que se fala VIR, né? É algo como ciclone, como furacão em russo. Então é um modelo de LLM que trabalha a linguagem russa, o alfabeto cirílico, né, que é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. E em 2025 surgem o DeepSeek, a gente teve um anúncio aí no mês de janeiro, uma revolução, impactou bolsa de valores, né? Promete aí um modelo super treinado com um custo muito menor do que o que é feito na OpenAI. E agora, com esse anúncio, nós temos aí o OpenEuro LLM também. Então veja aí o quanto isso foi avançando. E note, dada a concentração que a gente tinha lá em 2023, 2022 desses modelos no Ocidente, em especial na América do Norte, é natural que o restante do mundo precisasse se posicionar. Vocês podem observar que a Europa, entrando agora em fevereiro, foi a última, né, a Europa no sentido da União Europeia, né, foi a última a anunciar um modelo desse tipo e em bloco, justamente para contrabalançar essa até então hegemonia americana em relação a esses modelos de LLM, né? E você vê ali que outras nações, como a própria China, como os Emirados Árabes, também estão correndo atrás desses modelos, exatamente para que você não fique na mão de determinadas nações. Então você tem que ter independência. Deu vontade de jogar War, né? Você conhece algum modelo brasileiro? Conta aí para mim também se tem algum modelo aí do Brasil nessa história. Do ponto de vista arquitetural, é importante saber que hoje vários provedores, por exemplo, de nuvem, já oferecem recursos, né? Já oferecem componentes para que você consiga colocar ali inputs, né? Entradas ali de textos, de informações, para que elas mesmas, com seus componentes de LLM, possam realizar um processamento e devolver uma resposta aos usuários, né? A gente pega, por exemplo, aqui uma visão do próprio site da Microsoft, do Microsoft Copilot, que é uma ferramenta de inteligência, né, artificial ali, que está associada com o Office, por exemplo. Você tem ali as aplicações do Office interagindo com o Copilot. Ele
esse componente dispara a informação para o modelo de LLM da Microsoft, faz ali todas as etapas de treinamento, todas aquelas etapas que eu mencionei ali de tokenização, de classificação da informação, de melhoria, né, com o RAG das respostas, devolve isso, e aí aqui no Graph você tem toda a parte de gestão da integração entre essas soluções, também para fazer um pós-processamento, e aí a devolutiva do que precisa ser feito para o usuário. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda para fazer uma planilha, para fazer um cálculo, para criar um determinado tipo de texto. E aí, a partir desse sistema, dessa integração com o modelo de LLM, ela tem a devolutiva dentro do seu Office 365. A Amazon também tem componentes do tipo, Google também, Oracle também. Então, todos os provedores hoje trabalham com esses modelos. E na versão on-premise, né, você também vai ter que adquirir ou baixar esses componentes. Existem vários aí. Esses modelos não. Tem muitos modelos que são código aberto. Você baixa ali e executa dentro da sua infraestrutura local. E aí você faz requisições para esse modelo, vai alimentando esse modelo, fazendo os treinamentos, e ele vai te dando respostas que podem ser melhoradas com técnicas, por exemplo, como o RAG. Pessoal, eu queria agradecer aí pela audiência e a paciência nesse vídeo. Queria deixar também aqui a chamada, né? Como sempre, se você gostou aí da didática, você também vai gostar aí do curso de arquitetura de soluções que está lá no Hotmart. Então tem um link aqui embaixo para você poder olhar o curso, entender como é que funciona. É um curso de arquitetura de soluções. Então, em 10 aulas aí, você vai aprender um pouco sobre o que é arquitetura, aprender a fazer desenhos, a como trabalhar esses componentes e ser, de fato, um arquiteto de solução com foco na estratégia. Tá? Se você gostou desse vídeo, aquela dica de sempre, né? Se inscreva. Então, a gente tem uma meta aqui de chegar aí aos 500 usuários inscritos. Se inscreva, curta esse vídeo, né, para melhorar aí o atingimento, o alcance, e compartilhe. Se você quiser também que eu faça um vídeo mais detalhado sobre o assunto, coloca aí nos comentários para a gente falar de outros modelos, para a gente falar de arquitetura de dados também e daquele pipeline de dados com Machine Learning e Deep Learning. Tá? Te aguardo para o próximo vídeo. Muito obrigado.